quem já está entrando aí, fazendo essa live agora pelo Instagram, pelo meu Instagram, né, profissional, e pelo Instagram do Instituto Esfera Mental, num convite. Opa, ficou escuro aqui, gente. Um convite todo especial para você participar das nossas aulas abertas que estamos fazendo todas as sextas-feiras a respeito da psicanálise, para quem tem o interesse de conhecer a psicanálise, se tornar um psicanalista, para quem tem o interesse nessa ciência tão interessante, tão importante, que é uma ciência e é também uma arte. Na semana passada nós falamos um pouco sobre isso, né? Sobre como se formar em psicanálise, como se forma um psicanalista e também quais são, né, os critérios. Em cada país é muito diferente, mas aqui no Brasil nós falamos de que não existe na psicanálise o, algo fechado, restrito, como na psicologia, né? O Conselho Federal de Psicologia, que rege o que um psicólogo pode ou não fazer para ser psicólogo, que tipo de formação precisa ter. Em psicanálise não existe isso. Foi sobre isso que nós falamos na semana passada, que em psicanálise não existe tal coisa, porque a psicanálise ela é livre e não é bom, né? Eu nem cheguei a falar isso na semana passada, mas não é bom que na psicanálise exista algo assim, porque a psicanálise ela não foi proposta para ser algo fechado, algo elitista. E a grande questão de na psicanálise existisse, né, um conselho com regras e tudo mais, nós pensamos que sempre que existe um conselho, a quem e a quem ele vai servir. Então, um conselho vai ser liderado por quem? Feito por quem? Né? Para agradar e para objetivar os desejos de quem, os objetivos de quem. Então é importante a gente pensar nisso, porque a psicanálise não pode se prender a isso. Seria o fim da psicanálise como ela deve ser no Brasil, se for proposto que alguém escolha o que pode, o que não pode, o que é certo e o que é errado na psicanálise. Porque, por exemplo, dentro da psicologia nós já temos isso, né? Quem que define o que um psicólogo pode ou não pode fazer atende a questões muitas vezes políticas, de uma vertente política específica, e seja ela uma ou outra, não é bom, porque a psicanálise não pretende, não se propõe a isso, a servir um dogma, a servir uma corrente política, uma corrente social, a algum tipo de militância. Então seria acabar com a psicanálise e colocá-la, né, dentro de um quadrado desse jeito. A psicanálise, como ela tem os seus problemas? Tem, como nós falamos semana passada. Como nós não temos um conselho, não temos uma liderança, não temos nada disso para ninguém para cuidar da psicanálise, por assim dizer, surge aí todo tipo de formação. Qualquer pessoa pode dizer que tem uma escola de psicanálise, qualquer pessoa pode se auto-intitular psicanalista, e isso não é problema, isso não é crime. Então esse seria aí um problema. Mas, por outro lado, nós temos a liberdade de ter em psicanálise discussões. Um psicanalista pode falar de qualquer coisa, de qualquer forma, pode se colocar, pode pesquisar, pode estudar, sem nenhum tipo de restrição, né? Porque ele não tem um conselho que está ali para
cercear mesmo o seu trabalho, a sua atuação. Então, é importante sim que a psicanálise seja livre. E é porque ela é livre dentro da sua liberdade que ela também é plural. Existe uma pluralidade dentro da psicanálise e isso traz muita saúde para a psicanálise ter essa pluralidade. Por isso se fala muito de uma psicanálise multimatricial. O que é isso? A psicanálise ela surgiu a partir do trabalho de pesquisa, do trabalho clínico de Sigmund Freud. Freud trabalhou desde o final lá do século XIX, início do século XX, e foi trabalhando conceitos, descobrindo conceitos, formulando conceitos e apresentando à sociedade esses conceitos que ele ia formulando, que ele ia trabalhando. E assim a psicanálise se formou. Só que é interessante que nós estamos falando de um trabalho que começou no final do século XIX até os anos 30 do século XX. Ele foi trabalhando. Então, ao longo do seu trabalho, a gente vê ele negando coisas que ele mesmo havia escrito, porque ele está desenvolvendo um pensamento. E no desenvolvimento de um pensamento, Freud ele começa escrevendo algo, falando algo, e à medida que ele vai clinicando, atendendo seus pacientes, ele mesmo fala: olha, com a experiência, eu vi que tal coisa que eu afirmei não é bem assim. A gente pode acrescentar a isso também isso, né? Como ele faz no Além do Princípio do Prazer. Quando ele escreve Além do Princípio do Prazer, o que ele está dizendo? Que quando ele conceituou o inconsciente, conceituou o aparelho psíquico humano, ele disse que havia uma energia que mantinha o ser humano vivo, que é a busca pelo prazer. E essa é a lógica do psiquismo humano, a busca pelo prazer, a busca pela satisfação, pelo suprimento de necessidades. Essa é a lógica do psiquismo humano. Mas ele caminha ao longo dos anos atendendo, às vezes, 8 pacientes por dia, de segunda a sábado. Então ele tinha muito material para observar e entender o psiquismo humano, que diante disso ele vai lá e escreve: gente, eu descobri que existe uma outra energia que move o homem, que não é só o princípio do prazer, existe um outro princípio que rege o psiquismo humano. Além do princípio do prazer, nós temos um outro princípio, existe uma outra energia que impulsiona o homem, que impulsiona o ser humano a buscar, a ir atrás. Então, esse é só um exemplo que eu estou dando de várias coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque quando nós lemos Freud, nós estamos lendo um pensamento que está em construção. Então, quando alguém fala assim, Freud disse, porque Freud disse isso. Porque Freud disse aquilo. Porque Freud disse. E uma pergunta que a gente deveria fazer sempre que alguém coloca Freud disse tal coisa é a seguinte: Freud disse tal coisa. Ok. Mas que Freud disse isso? Essa é a pergunta que deve ser feita. Freud disse não sei o que. Tá, mas qual Freud disse isso? O Freud de 1880, o neurologista Freud, o Freud de 1900, que está escrevendo Interpretação dos Sonhos, que depois de um trabalho com histéricas entendeu algumas coisas e descobriu como os sonhos funcionam. O Freud de 1920, o Freud de 1935, que está aí com a sua teoria bem mais madura, que amadureceu o seu trabalho. Então você percebe que entender qual Freud está falando é importante. E por que é tão importante estudar e ler tudo que ele disse, para a gente conseguir entender que às vezes tem alguém praticando algo, defendendo algo como psicanálise, que o próprio Freud abandonou. Não é verdade? Então daí a importância da gente estudar. E por que eu estou falando da psicanálise
multimatricial, várias matrizes de psicanálise. Porque se o pensamento de Freud, o pensamento psicanalítico, ele é maior do que o próprio Freud. Então é um pensamento que está se desenvolvendo, Freud morre, mas outros autores continuam desenvolvendo o seu pensamento. Então, Freud desenvolveu algo ao longo aí de 4 décadas aí mais ou menos, mas que o que Freud, a gente pode pensar, o que Freud teria dito a respeito de tal coisa se ele visse isso, por exemplo. Então, um exemplo aí que a gente pode pensar hoje, né? A psicanálise não termina, não se conclui com Freud. Que é o que Freud diria para nós de uma análise feita virtualmente. A análise feita, né, através de uma plataforma de áudio e vídeo e não presencialmente. O que Freud diria dessa possibilidade? Ele não disse nada a respeito disso, porque em sua época isso não era possível. Então a gente tem que pensar o que a psicanálise diz a respeito. O que os psicanalistas que são fiéis a Freud, que são fiéis à psicanálise, dizem a respeito disso. Mas aí o que acontece? Dentro disso nós temos muitos, existe uma pluralidade muito grande de pessoas que estudam Freud, estudam a psicanálise e concluem coisas a respeito da psicanálise. Essas pessoas que concluem coisas a respeito da psicanálise vão dizer coisas baseadas na psicanálise, baseadas em Freud, mas a partir da sua própria perspectiva, da sua própria experiência. E foi isso que aconteceu. Depois de Freud, vieram outros autores que continuaram o seu trabalho a partir, inclusive, de experiências que tiveram que Freud não teve. Atenderam pacientes com patologias que Freud não atendeu. E diante do pensamento de Freud, a lógica é a seguinte: como que a teoria se desenvolveria diante de tal fenômeno que eu estou experienciando? E a maioria, e esses autores psicanalíticos, né, que eu quero conversar com você hoje sobre eles, são autores que, em sua maioria, não. Aliás, todos esses, né, que eu vou falar aqui, são autores que eles não começaram a desenvolver suas teorias a partir de um desejo de confrontar o que Freud disse, ou a partir de um desejo de ir contra algo que Freud postulou. Não. Sendo fiel ao Freud, começaram a trabalhar, começaram a atender fiéis à psicanálise. E com os seus atendimentos, fazendo como Freud fez, tiveram experiências que Freud não teve. E puseram-se a pensar, diante disso que eu estou vendo diante de mim, que interpretação eu posso fazer a partir do que Freud escreveu. Então é como se eu pegasse os óculos de Freud para enxergar um fenômeno que ele não viu. E diante desse fenômeno, elaborar outros conceitos. Mas estamos falando de pessoas diferentes que fizeram isso e começaram a caminhar em direções diferentes. Então, das escolas psicanalíticas, a primeira delas, sem dúvida, é a escola freudiana. A escola freudiana ela vem para colocar a base da psicanálise e tem aí trazendo. Eu estou baseando a nossa conversa de hoje no livro de Zimmermann, e que ele traz no segundo capítulo as 7 escolas da psicanálise. O livro de Zimmermann é esse aqui, ó. O Manual da Técnica. O Manual da Técnica Psicanalítica. Nesse Manual da Técnica, ele fala muita coisa bastante interessante que a gente vai conversar aqui nas nossas lives. Nós vamos usar esse manual nas discussões no grupo de estudo de psicanálise e de técnica psicanalítica.
Mas no segundo capítulo desse livro, ele vem trazendo as 7 escolas da psicanálise. E assim, para mim, eu não quero falar de tudo que ele fala aqui, mas eu quero trazer alguns méritos e apenas uma ou outra crítica que é feita a cada escola psicanalítica. A segunda escola, eu acho que de Freud não tenho o que falar, né? Além disso que eu já falei aqui, foi o primeiro, é a base, toda a psicanálise se constrói em cima do que ele postulou. Então não dá para contrariar. Se contrariar o que Freud fez, é um problema? Claro que não. Mas se contrariar o que Freud estabeleceu, não é mais psicanálise, certo? Se contraria o que Freud fez, é uma outra matriz de psicologia, de filosofia, que não a psicanálise. O que é psicanálise? Diferentes matrizes sem negar o que Freud trouxe. Um exemplo, portanto, é a psicologia analítica de Jung. Não é uma matriz psicanalítica. Jung não é psicanálise, mas é uma outra forma de ver o sujeito, uma outra forma de conceber o ser humano, de interpretar o psiquismo humano, muito importante. Há psicólogos da psicologia analítica que são maravilhosos em seus trabalhos, fazem trabalhos maravilhosos. O alcance da psicologia analítica é enorme, fez grandes contribuições à psicologia e ao trabalho, mas não é psicanálise, porque se contrapôs a conceitos de Freud e entendeu que, pela visão dele, pela experiência dele, que os conceitos seriam outros. Criou uma outra base. Não é uma construção, então muita gente tem Jung como psicanalista. Jung não é psicanalista e nem reivindica esse título assim, né? E Jung tem a sua própria teoria, a sua própria forma de fazer psicologia. E Jung não é psicanalista, é a psicologia analítica, não é psicanálise, ok? Ele então constrói uma outra base teórica e a partir dela seus pós-autores também vão construindo matrizes dentro da psicologia analítica também. Agora, dentro da base freudiana, em cima da base freudiana, podemos construir outras matrizes. E a primeira pessoa que veio fazendo isso foi Melanie Klein, que é a segunda escola que eu queria falar aí de Melanie Klein. Por que Melanie Klein é uma escola tão importante e a primeira que deve ser citada? Porque Klein, ela começa a escrever, ela apresenta seu primeiro artigo em 1921, portanto ela é contemporânea a Freud. Freud não a reconheceu porque ela traz algo inusitado: a análise de crianças. Então essa é a primeira grande contribuição de Melanie Klein, a possibilidade de analisar crianças, que ela propõe que é possível analisar crianças tal qual é possível analisar adultos. Propondo ali a brincadeira dentro do setting analítico, e Melanie Klein diz que eu analiso o brincar das crianças como Freud analisa os sonhos dos adultos. É a mesma coisa. Quando o adulto sonha, ele brinca. Quando a criança brinca, ela sonha. Então, da mesma forma, eu analiso o brincar da criança, interpreto o brincar, e ela tem até um livro muito importante de Melanie Klein, que é a análise de uma criança, que ela propõe para nós, contando, descrevendo sessão a sessão. É um trabalho lindo de Melanie Klein, que ela vai ali escrevendo sessão a sessão do trabalho dela com aquela criança. Então é um trabalho muito importante de Melanie Klein. Uma outra contribuição importante de Melanie Klein é a possibilidade não só da análise de crianças, mas a possibilidade de análise de psicóticos. Freud não analisava psicóticos, Freud analisava somente neuróticos. Melanie Klein, então, aponta que é possível analisar psicóticos. Como que Melanie Klein chega nisso? A partir da sua análise das crianças, das angústias e dos conflitos dos bebês, ela percebe que existe
ali uma possibilidade de intervenção analítica com psicóticos, de que é possível analisá-los também, porque ela vê que as angústias do psicótico, as fantasias do psicótico, se parecem muito com as angústias e as fantasias lá do bebê nos seus 3 primeiros meses, por exemplo. Então, ela traz também uma outra contribuição, que são os primeiros mecanismos. Melanie Klein foi magnífica, porque ela fala que analisando crianças, ela pôde descobrir quais são os conflitos e as fantasias dos bebês. E analisando adultos, ela descobre que as fantasias dos bebês permanecem presentes durante toda a vida. Então, essa é a grande contribuição de Melanie Klein, a identificação projetiva, que é um conceito de Melanie Klein aceito por todos os psicanalistas de todas as correntes. Até os que negam Melanie Klein não podem negar o conceito de identificação projetiva, que é um mecanismo de defesa presente, inclusive, na relação entre paciente e analista. Enquanto Freud, uma outra característica importante, mas eu quero correr aqui porque eu quero falar dos demais, mas é sempre que eu falo de Melanie Klein, por ser a autora que eu mais estudo, eu acabo falando muito de Melanie Klein e deixando os outros autores aí para falar menos. Mas é que Melanie Klein também traz uma outra contribuição, que enquanto o centro de tudo para Freud era o falo, para Melanie Klein o centro de tudo é o seio. Então Freud fala da inveja do falo, da centralidade do falo como objeto de desejo e tudo mais. Melanie Klein vai trazer o seio como primeiro objeto de desejo, primeiro objeto de amor, primeiro objeto a ser invejado, primeiro objeto que traz esse poder humano, né? E um outro aspecto importante da teoria de Melanie Klein, veja, por que que Melanie Klein é importante, é o que eu falei no começo, na introdução da nossa conversa hoje. A partir da psicanálise, eu tenho as minhas próprias experiências, e a partir das minhas próprias experiências com o olhar psicanalítico, eu posso descobrir outros conceitos. Foi o que aconteceu com Freud, foi o que aconteceu com Klein. A partir da perspectiva dela analisando crianças, sendo a primeira a analisar crianças, ela descobre conceitos que Freud não pôde descobrir, porque Freud não analisou crianças tão de perto como Klein. Então, Klein viu os bebês, observou os bebês e os analisou, viu o brincar das crianças, analisou o brincar das crianças. E nessa análise que ela fez, ela chegou a uma conclusão de que os impulsos agressivos são tão fortes ou mais fortes do que os outros impulsos. Daí foi uma grande contribuição de Melanie Klein para a teoria psicanalítica. A importância que ela dá, por exemplo, para a inveja primária, que está presente em todo indivíduo, todo sujeito, todo bebê. Existem algumas críticas feitas a Melanie Klein. A primeira delas é que é justamente sobre isso, né? Sobre dar tanta importância aos impulsos agressivos, a pulsão de morte acima da pulsão de vida. Esse é das grandes críticas. Existe uma outra crítica também à interpretação. Os psicanalistas kleinianos fazem uma interpretação muito contundente ali na hora, diretamente, né? E eles fazem interpretações muito diretas. Então essa é uma crítica à psicanálise dos kleinianos. Uma outra crítica dessa corrente psicanalítica é que
são críticas que eu não concordo, mas são críticas que são válidas da gente parar para olhar, que é a crítica de que Melanie Klein infantiliza o paciente adulto. Olha o paciente adulto o tempo todo como um bebê, né? Procurando sempre no paciente adulto as angústias de um bebê. Então são as críticas importantes, mas tem contribuições importantíssimas. Não dá para a gente desconsiderar a psicanálise kleiniana por conta dessas críticas, já que foi fazendo psicanálise dessa forma que é criticada que ela descobriu os conceitos que descobriu. Uma outra corrente da psicanálise é a psicologia do ego, que é uma consequência dos estudos de Anna Freud, a filha do Freud. Havia aí uma intenção de que Freud partindo, Freud morrendo, né, Anna Freud herdasse a psicanálise, se tornasse aí a grande líder da corrente psicanalítica freudiana, mas Anna Freud não foi. Quem foi Melanie Klein por causa das suas descobertas. Mas Anna Freud trouxe contribuições importantes, principalmente no desenvolvimento da psicanálise nos Estados Unidos. Então a psicanálise norte-americana, ela tem uma influência muito forte da psicologia do ego, que é o quê? Colocar o ego também como importante, porque até então, lá Freud, ele analisa o quê? O que tem no inconsciente. O id é muito importante e a gente analisa o que vem do id. Então, o id é essa grande instância psíquica a ser investigada na análise. E os psicólogos do ego, né, que vem aí da corrente freudiana, eles propõem que o ego também é importante e deveria ser alvo da nossa análise, alvo da pesquisa, é o que deve ser olhado. Então, eles trazem essa contribuição da importância de entender os mecanismos do ego. Daí que Anna Freud escreve, né, o ego e seus mecanismos de defesa, organizando assim os mecanismos de defesa propostos por Freud. Anna Freud organiza esses mecanismos de defesa nesse livro, propõe para a gente. Então, é um livro muito importante na psicanálise, esse livro de Anna Freud, essa explicação dos mecanismos de defesa do ego. E a corrente desses psicólogos do ego, eles propõem para a gente também que é um trabalho psicanalítico também trabalhar com o consciente. Não trabalhar só com o inconsciente, mas o trabalho com o consciente também é importante para psicanálise norte-americana. Então existe uma corrente muito forte na América do Norte que trabalha com aspectos conscientes do psiquismo. Depois nós vamos falar de que vem uma outra corrente, que é a corrente lacaniana. O que a corrente lacaniana vem e contribui para a gente? Lacan, ao ver algumas pessoas fugindo tanto da base freudiana, como eu estava falando para vocês, ele decide fazer uma releitura das obras completas de Freud. Então, ele pega o que Freud escreveu, toda a sua obra, texto a texto, e começa a reapresentá-los a partir da sua própria perspectiva. Eu falei para você que todos os pós-autores freudianos fizeram isso de uma certa forma, mas Lacan foi quem fez isso de uma forma sistemática. Ele pega o pensamento freudiano, a coisa do pensamento freudiano, não somente do pensamento, mas os casos clínicos atendidos e descritos por Freud. Então ele vai apresentando aspecto por aspecto. Então essa releitura de Lacan deu a possibilidade de vermos a obra completa de Freud por uma nova perspectiva. Uma outra grande contribuição assim de conceito dele foi sobre o estágio do espelho, falando quais
a origem, né, a gênese de alguns mecanismos psicóticos a partir dessa interação do bebê. E para mim, eu tenho que dois grandes conceitos ou duas grandes contribuições de Lacan para a psicanálise é como ele trata a questão do desejo. O desejo é central na obra de Lacan. Para Lacan é muito importante o que, né, na psicoterapia lacaniana, né, o que o sujeito vai fazer com o desejo dele? Vai assumir o desejo, vai bancar esse desejo, vai negar o desejo. Tudo gira muito em torno do desejo. E na releitura que ele fez de Freud, uma outra contribuição que Lacan traz para a psicanálise é a questão da linguagem, do discurso, a importância do discurso. Ele faz toda uma leitura do que é a linguagem, do que é o símbolo, o simbólico para a psicanálise. Né? Lacan também ele colocou, deu uma grande importância para a figura do pai, contrapondo aí a figura da mãe, que é de suma importância na obra de Klein. Gente, há algumas críticas ao trabalho lacaniano, ao Lacan. A primeira crítica que é feita, que a gente lê, assim, ouve muito, é contra a própria pessoa de Lacan. Né? Quem teve a oportunidade de se relacionar com ele, seja como aluno ou como paciente, fala de Lacan sendo muito diferente do que ele propõe nos seus textos, né? Uma personalidade muito diferente ao que diziam seus colegas. Mas, enfim, é uma crítica feita à sua obra, ao seu trabalho. Uma outra crítica é o quanto ele confundiu o seu trabalho, e por isso fala-se muito de que os textos lacanianos são muito difíceis. Mas é por causa. A crítica que é feita é justamente por causa disso, porque todos os psicanalistas tendem nos seus textos a serem muito práticos, tendem a escrever para o público leigo, trazendo a psicanálise como uma contribuição não para psicanalistas, mas uma contribuição para a sociedade. Os pais devem ler psicanálise. Freud escreve para que os pais lessem, Melanie Klein escreve para que os pais lessem as suas descobertas e o que ela foi descobrindo e falando, né? Essa era a intenção. Lacan não. Lacan ele escreve e o seu texto parece ser muito mais filosófico do que psicanalítico. Uma outra grande crítica ao trabalho de Lacan é por causa do tempo lógico, né? O tempo das sessões. Freud propõe 50 minutos, todo mundo seguiu 50 minutos, a gente faz até hoje 50 minutos. Por uma tradição, não tem nada de teórico nisso, mas Lacan não. Lacan, ele quis inventar moda nessa parte aí, e ele faz uso do tempo lógico, né? Então, uma sessão com um psicanalista lacaniano pode durar 5 minutos, 10, 15, 20, né? Dificilmente chega aos 50 minutos. Então aí são as críticas, temos aí méritos e críticas para cada autor, né? Depois nós temos uma outra corrente do maravilhoso Winnicott. Winnicott era o Lord inglês, gente. Ele não queria briga com ninguém, ele não queria entrar em grandes discussões da psicanálise, enfim. Winnicott, concordo com essa crítica a Lacan. De fato, a leitura é complexa. É verdade. Winnicott é maravilhoso. É um pediatra inglês muito bonzinho. Os seus textos são lindos. É tudo muito. Tudo em Winnicott é muito bonito, gente. É tudo muito bonito mesmo. Né? O primeiro grande mérito do trabalho winnicottiano é que o Winnicott ele nos apresenta a importância do ambiente. Tanto Winnicott, para falar a verdade, quanto Klein, ambos consideram os dois, tanto o ambiente em que o bebê se desenvolve, quanto o interno desse bebê, dessa criança, do indivíduo. Todavia, Melanie Klein dá muito mais importância para as fantasias.
em seus escritos, em seu trabalho. Então ela fala muito de acontece isso no ambiente, como que esse bebê interpreta e constrói na fantasia isso que acabou de acontecer. O Winnicott já vai trazer mais importância, mais relevância para o ambiente, a importância de um ambiente acolhedor. Daí uma outra grande contribuição de Winnicott, que é quando ele traz o conceito da mãe suficientemente boa. Então, uma mãe que faz o suficiente, que é boa o suficiente. Isso é uma contribuição de Winnicott para a psicanálise. Né? A importância do conceito de holding, né? Desse acolhimento, né? Tanto no trabalho materno quanto no trabalho psicanalítico. Né? E ele criou também alguns jogos, né, que são jogos muito importantes na psicanálise para o trabalho psicanalítico, inclusive o Winnicott jogava com adultos, né? E daí o setting de Winnicott não era como o setting kleiniano. O setting de Klein é aquele setting rígido, tem que ser desse jeito, né? Bem rígido, Klein. Agora, o Winnicott não. O Winnicott, ele tinha um setting mais aberto, então o número de sessões, ele propõe que não é porque ele faz uma ou duas vezes por semana que ele não está fazendo psicanálise, né? Que psicanálise, à época de Freud, eram 6 vezes por semana, 5. Hoje a sociedade aceita 4 vezes por semana, no mínimo. Né? Mas o Winnicott não. O Winnicott entendia que se precisasse, diferente de Lacan, que fica 20 minutos com o paciente no setting, o Winnicott, se precisasse, ele ficaria 1h30 mais com o paciente. Né? O Winnicott tinha muito essa visão de dar ao paciente aquilo que ele precisa. Não o que a técnica manda que eu tenho que dar. Né? Então, essa flexibilidade do setting de Winnicott chama muita atenção como uma contribuição. Tem as críticas também, mas as críticas é que Winnicott foi muito empolgado, né, com esse conceito dele de mãe, da importância que ele dá à mãe, nessa tendência que ele tinha para contrapor Klein de dar importância demais ao ambiente. Né? Mas eu vejo que dá para equilibrar o pensamento kleiniano, winnicottiano tranquilamente. Eu acho que o olhar para os dois autores, Freud, Klein, Winnicott, nos dá grandes possibilidades. Para finalizar, nós temos um autor mais recente, de uma escola mais recente, mas que ele é importantíssimo, importantíssimo para nós. Por que ele é importantíssimo? Vamos falar o nome dele primeiro, né? Eu estou falando de Bion. Por que Bion é tão importante, gente? Porque Bion, ele foi um discípulo e foi seguidor e foi analisando de Melanie Klein. Melanie Klein analisou Bion. Então, Bion é um seguidor fiel de Klein e de Freud. E ele consegue, né? Essa é o primeira grande contribuição, primeira grande mérito dele, que ele consegue unir, né, pegar a teoria freudiana, pegar a teoria kleiniana e desenvolver seus próprios conceitos sem contestar Freud, sem contestar Klein. Ele simplesmente pega Freud e Klein como base e vai criando a sua própria, sem se dar conta, como todos eles fizeram, sua própria escola de psicanálise. A escola bioniana, né, consegue pegar essa coisa de, porque para Klein só tem os impulsos agressivos, pulsão de morte. O Winnicott nega completamente as pulsões de morte, né? E Bion também consegue pegar esses dois e fazer uma terceira via para isso, que é extremamente interessante o trabalho de Bion a partir disso. Bion também, ele propõe para a gente que todo sujeito tem uma parte neurótica e uma parte psicótica da personalidade.
Então ele traz esse trabalho, esse conceito que Bion traz da normalidade, do que é patologia e do que é normal. É extremamente importante. E por fim, eu acho que porque o nosso tempo acabou, eu quero terminar com isso, que a grande contribuição de Bion, ele traz as condições mínimas para um analista, né? E eu, inclusive, eu acho que é no próxima ou na outra live que a gente vai fazer de aula aberta aqui de sexta-noite, que eu vou falar sobre isso. Quais são as condições para ser um analista, segundo Bion? Eu acho que é importante a gente falar disso. Gente, por hoje é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa nossa segunda aula. Na primeira nós falamos de como se dá a formação do psicanalista. E hoje eu compartilhei com vocês então sobre essas escolas, as diferentes matrizes e de que é importante, termino falando para você, de que é importante na psicanálise não criar uma briga, né, entre as diferentes escolas. Eu sou kleiniano, não, eu sou winnicottiano, não, eu sou bioniano, não, eu sou freudiano. Não nesse sentido, mas de que pegar o que todos esses autores falam e convergir, né, os nossos pacientes, né, na clínica a gente percebe que os pacientes são tão diferentes um do outro e às vezes o conceito de um autor encaixa certinho em um paciente, mas no outro você não consegue enxergar nada daquela teoria e você vai precisar da ajuda dos escritos de um outro autor, tá bom? Então eu quero agradecer você que acompanhou, você que vai assistir mais tarde aqui no Instagram do Instituto Esfera Mental, aqui no meu Instagram. Muito obrigado por estarem aqui. Você que está vendo depois, você que viu hoje, na sexta-feira mesmo, sabe que nós estamos todas as sextas-feiras até agosto, trazendo aulas abertas de psicanálise para quem tem interesse. Estamos com um grupo aberto de psicanálise, estamos estudando sobre a psicanálise da família. Em setembro vamos abrir outro grupo de psicanálise também, grupo de estudos, para estudarmos sobre psicanálise. E vai ser muito bom esse tempo. Lembre-se sempre do tripé da psicanálise, né? Há muita análise pessoal, bastante estudo e supervisão. Tá bom, gente? Um beijo, uma boa noite e até sexta-feira que vem. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado.